Você está no canal Mentalizando. É um prazer ter você aqui. No episódio de hoje, Dementalizando, vamos falar sobre algo com que muitas pessoas lutam secretamente e que costumam se sentirem entediantes. Mas aqui está a verdade. Na maioria das vezes, não é a sua personalidade, são as suas habilidades de conversação. Esta gravação de áudio inclui legendas para que você possa acompanhar com mais intenção e absorver as ideias no seu próprio ritmo. Você já saiu de uma conversa se sentindo invisível, como se suas palavras simplesmente flutuassem no ar e desaparecessem? Você não foi rude, você não foi estranho, mas de alguma forma você sentiu que não importava, como se você fosse esquecível e talvez em algum lugar no fundo do seu peito você tenha se perguntado: será que eu sou apenas chato? Vamos fazer uma pausa aqui porque essa pergunta silenciosa e assombrosa permanece. Para muitas pessoas como você que se importam profundamente, pensam profundamente e sentem tudo, mas lutam para traduzir isso em conexão. Então, antes de prosseguirmos, vamos falar sobre a mentira que você não sabia que acreditava. Uma coisa é clara: você não é chato. Você é apenas inexperiente, não na vida, nos pensamentos ou nas ideias, mas em uma habilidade específica e poderosa conversa. Agora eu sei bem que a palavra provavelmente parece conversa fiada realmente. Esse é o problema, sim, mas me ouça, porque o que você chama de chato pode ser apenas uma habilidade subdesenvolvida de manter espaço para contar histórias, construir pontes com suas palavras, e isso é uma habilidade, o que eu não sou, um traço de personalidade, mas a mentira é persistente, não é? Em algum lugar ao longo do caminho, você começou a acreditar que se as pessoas não respondessem a você, você era o problema. Você se convenceu de que ser ignorado era a prova de que você não era interessante, simpático ou carismático o suficiente. Você internalizou o silêncio como que vergonha. Então você parou de tentar, parou de tomar a iniciativa, parou de contribuir, começou a encolher e lentamente desapareceu em segundo plano. Por que a conexão parece tão difícil da sua própria vida? Vamos rebobinar essa história. Vamos fazer a pergunta real. Quem te ensinou a se conectar, não apenas falar, mas conectar? Porque a maioria de nós não foi ensinada assim. Nos disseram para falar quando falassem com você, para não interromper, para ser gentil e educado, mas ninguém nos mostrou como nos envolver, como fazer perguntas curiosas, como ouvir com a intenção de entender, não apenas responder, como nos compartilhar de maneiras que pareçam autênticas, não performativas. Não nos deram ferramentas, nos deram silêncio e depois nos fizeram sentir culpados quando não sabíamos o que fazer com ele. Então, deixe-me dizer de novo: você não é chato, você simplesmente nunca teve um projeto e isso não é sua culpa. Mas agora que você está aqui, pode ser sua responsabilidade, porque conversar não é mágica, é músculo. Você constrói, você alonga, você trabalha. Através da prática, cada conexão é uma representativa, cada silêncio constrangedor, um conjunto e, com o tempo, com a orientação correta, você começa a aprender que conversar não é sobre deslumbrar as pessoas, é sobre estar presente com elas. Então, se 3 verdades que mudarão a forma como você se comunica a você está se sentindo preso, vamos analisar algumas verdades juntos. Não julgar, não envergonhar, apenas entender a verdade número 1. Você provavelmente está se esforçando demais para parecer interessante, em vez de estar interessado. Pense nisso quando estiver em sua cabeça, imaginando o que dizer em seguida. Você não está com a outra pessoa, você está com seu medo. A mágica acontece quando você muda seu foco de tentar impressionar para ser curioso. Faça perguntas mais profundas, reflita o que você ouve.
Deixe a outra pessoa se sentir vista, porque a conexão não é construída pela atuação, é construída pelo testemunho. Verdade número 2. Pare de se editar. 2. Você pode estar se editando demais em tempo real. Você pensa em algo e, em seguida, instantaneamente questiona. Isso é bobagem? Eles se importam? Este é o momento certo? Então você não diz nada e o silêncio cresce. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não se lembra exatamente do que você disse. Elas se lembram de como você as fez sentir. Se a sua energia disser, eu confio em mim, elas confiarão em você também. Que seja imperfeito, que seja confuso, mas que seja a verdade real. Número 3. Você não precisa ser brilhante. Terceiro, você não precisa ser engraçado ou brilhante. Para causar impacto, você só precisa ser humano. Compartilhe uma história, mesmo que seja simples. Fale sobre algo que te emocionou, te fez rir, te fez pensar que você não precisa de uma grande piada. Você precisa de presença e a coragem de mostrar um pedacinho do seu mundo. Aqui está a questão central. A verdadeira razão pela qual você se retrai e é a que a maioria das pessoas nunca vê. Em algum lugar ao longo do caminho, você atribuiu seu valor às suas palavras. Então, quando as pessoas não responderam da maneira que você esperava, você tomou isso como um veredito, uma rejeição, uma confirmação silenciosa do seu medo, e esse medo começou a escrever sua identidade. Eu não sou um povo. Pessoa, eu simplesmente não sei o que dizer, sou muito quieta, mas nada disso é a sua verdade, é apenas sua defesa, um mecanismo de enfrentamento que você desenvolveu para se proteger da vulnerabilidade, de erros, de ser mal, interpretada. Mas deixe-me perguntar uma coisa, e se a conexão valer esse risco? E se um momento corajoso, estranho, autêntico for tudo o que for preciso para abrir uma porta? Nem toda conversa fluirá, nem toda pessoa te entenderá, mas isso não significa que você não tenha valor. Só significa apenas que você ainda está aprendendo a compartilhar. Então, o que você pode fazer? Aqui está um caminho a seguir. Comece com micropráticas. Pergunte a um estranho como está indo o dia dele. Elogie a energia de alguém. Envie uma mensagem de texto para um amigo.com. Algo aleatório, não perfeito. Pequenos hábitos que constroem confiança real. Simplesmente, seja um pouco mais corajoso do que seu medo quer que você seja. Próxima prática, contar histórias. Escolha pequenos momentos da sua vida. Aprenda a contá-los com ritmo e coração. Não seja divertido, mas convidativo. Deixe as pessoas entrarem e, finalmente, desenvolva seus músculos de escuta. A maioria das pessoas não precisa da resposta perfeita. Elas precisam se sentir ouvidas. Repita o que elas dizem. Valide as emoções delas. Faça perguntas complementares. Faça a conversa sobre nós, não apenas você. E quando ainda parecer difícil, faça uma pausa, respire. Lembre-se, isso não significa que eu sou chato, significa apenas que eu ainda estou me desenvolvendo, ainda aprendendo, ainda sou corajoso o suficiente para tentar. Então, é aqui que eu deixo você, não com uma solução, mas com uma reflexão. Se você já sentiu como se desaparecesse em uma sala cheia de pessoas, talvez não seja que você esteja muito quieto. Talvez seja que sua voz ainda esteja aprendendo a confiar em si mesma. Talvez suas histórias estejam esperando sua permissão para serem contadas. E talvez as pessoas que você tem procurado, você saibam quem realmente te verá e estão por aí, mas precisam que você fale. Então, o que aconteceria se talvez sua voz estivesse apenas esperando hoje você parasse de esperar? Para ser interessante e começasse a se interessar não em atuar, mas em se conectar, não em fazer tudo perfeito, mas em estar presente. Isso mudaria a maneira como você se vê,
porque eu acho que pode mudar. E ei, você não está só